Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa atividade, rogando a presença do nosso Mestre Jesus, nosso farol, nosso guia, nossa esperança. Que a tua paz, Senhor, seja conosco, que ela nos envolva a todos, e possa aqui derramar sobre todos nós, em ambos os planos da existência, assim como todos sobre todos aqueles que estão conectados conosco através do Zoom. Este clima de harmonia, de amor, de esperança, de fraternidade. Envolve o nosso irmão Aloysio. Estamos muito felizes de tê-lo de volta aos comentários. Que ele receba de ti, Senhor, o dom da palavra, e possa, abrindo o seu coração, nos dirigir a palavra hoje à noite sobre o teu evangelho. E a nós outros, amplie as nossas possibilidades de entendimento, de compreensão. Assim te pedimos permissão, Senhor, para iniciar o nosso culto desta noite, sob a tua proteção, sob a tua inspiração, rogando paz e bem em teu santíssimo nome a toda a humanidade. Que assim seja. Então, temos aqui nosso salão de volta. É emocionado, como sempre. E vamos ler o texto para passar a palavra para ele. Então, hoje temos o capítulo 12 do livro Pão Nosso, cujo título é Pensar-se nisso, e o benfeitor Emmanuel destaca no versículo 14 do primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro, em que o apóstolo diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Então, Emmanuel nos escreve assim: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe servia então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina,
para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despedidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, expondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às suas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes que foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Paz e bem para todos. É com muita alegria, meus irmãos, que estamos de volta como se fosse a primeira vez, depois de algum tempo. Mas é uma responsabilidade muito grande de pensar nisso, de pensar nas palavras de Emmanuel, de tentar compreender o que ele quer sempre nos passar. Mas, antes de começarmos exatamente sobre a mensagem de Emmanuel, eu gostaria de, juntos com todos, analisar essa frase, essa palavra que está em uma das epístolas de Pedro, quando ele diz: sabemos que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Eu fui buscar essa epístola, como meu irmão Raimundo fez também uma certa feita aqui, para entender o contexto, em que momento, por que Pedro, naquele instante, neste instante, falava essas coisas e para quem ele falava. Ora, nessa epístola, Pedro se dirige a pessoas, irmãos, de uma outra localidade, distante, como era de costume dos apóstolos, escreverem, né, mandar as correspondências, as orientações espirituais para os seus seguidores, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer, né, o Evangelho de Jesus. E Pedro, então, se dirige a uma região chamada Ásia Menor, que era localizada hoje na atual Turquia. E se dirigia a ele para os seus, né, comandados, seguidores, aqueles que queriam aprender a mensagem de Jesus. E entre algumas das palavras dessa epístola, ele afirma: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Veja como as palavras de Pedro é muito atual. E segue em uma outra passagem. Porque se essas qualidades existirem
e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O convite de Pedro para não sermos inoperantes nem improdutivos seria que estivéssemos crescendo as nossas vidas e nelas colocássemos o conhecimento da mensagem de Jesus. E adiante ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Veja a preocupação de Pedro para com aquelas pessoas que estavam conhecendo o Evangelho. Adiante ele afirma: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. O carinho dele em querer, né, que aqueles seguidores, aqueles irmãos pudessem continuar a sua vida ligada à mensagem de Jesus e não permitir que a sua vida se transforme em algo desagradável, algo triste, como seria a cobiça e todas as mazelas, né, que existem na vida. Então, olhando no dicionário, a palavra tabernáculo não significa exatamente o que Pedro aqui quis colocar. Ele colocou o tabernáculo como sendo, né, o nosso corpo, a indumentária física. Mas no dicionário tem que tabernáculo também significa um templo portátil dos hebreus, um local sagrado destinado a guardar coisas sagradas, um lugar reservado para a instalação da Arca da Aliança, mas também significa tabernáculo, o lar, a moradia, a residência. Portanto, na circunstância em que Pedro ali colocava, ele dizia que enquanto ele estivesse no tabernáculo, enquanto ele estivesse no comando de uma atividade e no corpo físico, ele precisava orientar aqueles que estavam seguindo a mensagem de Jesus. E aqui Emmanuel, então, nos chama a atenção para que não coloquemos a culpa das coisas que nós realizamos no corpo físico. Porque é comum a gente ouvir pessoas dizer: ah, mas isso é da carne, né? Isso faz parte da minha natureza. É como se você estivesse assinando e dizendo: não, eu sou um pecador, eu sou uma criatura vil e, portanto, eu tenho que fazer as coisas que a terra e que a matéria me convida a fazer. E aí, Emmanuel diz que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar, engrandecer a vida. Nós, aqui na doutrina espírita, aprendemos a função, né, da matéria, o objetivo da encarnação. Aquela
desejo de renovar, estratificar os conceitos, de mudar a nossa vida, de fazer algo de bom e de positivo, qual seria o objetivo em estarmos aqui? A princípio, entendemos que é necessário melhorar a nós mesmos, começar pela nossa mudança, refletindo sobre o pensar nisso, observando que cada um de nós somos convidados a esta transformação, a esta mudança. Então, o primeiro passo seria essa transformação de nós mesmos. E depois, transformarmos o meio onde nós vivemos, fazendo com que o ambiente onde nós estamos, a sociedade onde nós participamos, se torne melhor através da nossa mudança. Não na exigência da mudança do outro, mas na nossa transformação. E depois que conseguirmos isto, com certeza estaremos habitando um mundo de mais felicidade. E continua aqui Emmanuel a dizer, eu vou citar algumas frases apenas. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as mais qualidades, né? Que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Eu pulei aqui. As más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. E a gente se reporta às lições de André Luiz, falando da dificuldade de se preparar uma encarnação, né? O planejamento reencarnatório de cada pessoa, com as suas necessidades, com as limitações que muitas vezes o próprio espírito pede para vir, a fim de que possa não cair novamente, e sim crescer em busca de renovações e transformações para melhor. E Emmanuel então diz, já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Olha que esse instrumento que a espiritualidade superior acompanhou e que cada um de nós tivemos esta oportunidade de retornar ao nosso planeta, a este planeta Terra, com os objetivos mais sagrados para que a nossa transformação se dê, para que a felicidade que nós tanto almejamos, elas possam se materializar na vida de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 361, Kardec pergunta aos espíritos, de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más? E os espíritos respondem, são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. E uma pergunta um pouco depois, Kardec reforça, perguntando, por que homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados? E os espíritos respondem, é que o espírito encarnado não é tão puro
e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra etapa, em moralidade. Olha aí a resposta. Não é o corpo o culpado das nossas mazelas. Somos nós, espíritos, que imputamos no corpo a prática de todas essas inferioridades. E para lembrar dos estudos nossos, a questão 630 das leis morais, aquela questão tão debatida, o Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? Aí a resposta: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Então, toda vez que o mal nos chega, é porque nós é que nos afastamos do bem. Não é outra, não tem outra explicação. Não é a minha limitação física, não são as minhas dificuldades de compreensão, mas sim a nossa situação espiritual. Porque tem pessoas, irmão, que começam a se maldizer pelo erro que cometeu. Ah, eu não valho nada. Ah, minha vida não presta. E muitas pessoas até chegam, né, a se inclinar a determinadas atitudes, tipo, né, querer destruir a sua própria vida porque não conseguiu algo que tanto almejava, porque não teve capacidade de realizar, sem compreender que aquele estágio que nós nos encontramos é necessário. Essas limitações, as dificuldades, a não conquista, faz parte da nossa história, para que mais adiante a gente possa perceber a luz que se encontra acesa lá na distância, para alcançarmos um caminho com mais segurança. Eu estava ouvindo uma pessoa que também você gosta, Haroldo Dutra, e ele falava o seguinte, escritor, espírita, e ele dizia assim, que existe na vida ação plena e uma ação fragmentada. Ora, e afirma também que o tempo é o mais precioso de todos os recursos que você vai receber. Todos os dias, nós recebemos 24 horas. Todos os dias, né? A gente ainda não acordou, Ivan. Aí 24 horas se coloca para começar. Aí a gente, como espírito recalcitrantes, agimos naquelas 24 horas como uma pessoa, né, que não quer alcançar as outras 24 horas. Porque se bem aproveitarmos aquelas horas sagradas, que é o bem mais precioso que Deus coloca todos os dias para cada um de nós, com certeza, ao alçar o dia seguinte, as nossas qualidades, as nossas percepções, os nossos sonhos se tornarão maiores, mais sedimentados, porque nós conseguimos, naquelas horas anteriores, cumprir os segundos, os minutos, os instantes que a vida nos deu. E queria ler aqui essa última frase de Emmanuel, porque ela tem muito a ver com uma alma querida que eu quero aqui falar algumas palavras. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro?
Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. E Maria Dolores, não poderia faltar alma. Maria Dolores, esta alma grandiosa que inspira muitas criaturas por essa terra, ela disse assim: um homem que esmorecera no trabalho, deitando-se no chão por rebeldia, ao sentir-se infeliz e descontente, de ouvido rente ao solo, escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia: sou tua mãe, meu filho, não te magoes contra a vida. Tudo que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa, e a dor vem desta luz que nos convida ao trabalho do bem que não se cansa de criar alegria e gerar esperança. Ama, serve e perdoa. Fita-me a pele desolada. Fiquei ferida assim ante os golpes da enxada, para que tenhas pão à mesa. Sofrer para ajudar é lei da natureza. Deus pede que eu responda às injúrias dos tratores, mas frutos produzidos e braçadas de flores. E a quem me atire lama, lodo ou estrume, o Senhor determina que eu forneça mais verde, mais perfume, porque segundo as leis da bondade divina, de tudo quanto existe, o amor somente tem valor permanente. Do verme que se oculta em baixo nível, a estrela que parece inatingível. Muito embora eu tenha os céus por segurança e escolta, tenho milhões de filhos em revolta, onde eles mesmos se exterminam em conflitos sangrentos, mas não sabe do meu sofrimento, porque sou mãe, vivendo aos sós no espaço e a todos acalento em meu regaço. Deus é Pai que jamais amaldiçoa, por isso, filho meu, ama, serve e perdoa. Um dia, ao ver o mal a envolver-me de toda, em torrente de ódio, sangue, lodo, supliquei o Criador nos mandasse mais luz, e o céu nos enviou o ensino de Jesus. E Jesus veio e entreabriu-se nova aurora, amor e fez de si divina doação, e muito embora muita gente buscasse a redenção, é preciso dizer que até agora quase que ninguém quis de Jesus o dom de ser feliz. Levanta! E aquele homem que estava deitado a esmo, servirei, servirei, prometeu a si mesmo, despertou renovado, olhando as árvores, os animais, as plantas, enfim, a natureza, como uma grande manifestação do amor de Deus. E a partir dali, nunca mais aquele homem se tornou um reclamão, nem um recalcitrante no mal, porque passou a construir a alegria do trabalho divino com o coração iluminado. Então, eu acho que Emmanuel queria e quer dizer para cada um de nós: vamos pensar nisso. Vamos pensar no que estamos fazendo das nossas 24 horas, das nossas horas benditas que Deus coloca como oportunidade para o crescimento de cada um de nós. Adolfo Bispo de Argel, Bordeaux, 1861, afirmou aquela frase tão conhecida, dita por Jesus: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, eu acho que o nosso caminho está na busca da nossa constante mudança para melhor. Vamos pensar nisso. Muita paz.